E aí, amor, como é que foi o treino? Ah, amor, hoje foi puxado. Teve até hit no aquecimento. Ah, sério? Vou até falar pro Matheus isso aí. Fala galera, meu nome é Diego Mimbacas e eu sou da equipe Step By. Estou junto hoje do professor Matheus Prestes e ele vai me responder algumas questões, certo? Vocês viram no começo do vídeo que a Karen chegou falando que fez um hit de aquecimento. Cara, eu fiquei louco, tá? Então hoje a gente vai entender um pouquinho do hit. E eu pergunto já pro Matheus, o que é o hit, Matheus? Bom, galera, então, diferente do Liz e do Miss, que o próprio Diego me respondeu aquele dia no debate, o HIIT já é muito diferente, porque a gente vai trabalhar nada mais nada menos que um treinamento intervalado de alta intensidade. E do inglês lá, como já diz o nome, High Intensity Interval Training. Então, já diz o nome, intervalado, alta intensidade. Muito bem, Matheus, já me respondeu aí basicamente qual que é a intensidade que se trabalha, em que zona a gente trabalha o HIIT. Bom, galera, muito importante a gente saber diferenciar. Nem tudo é HIIT. Não é uma receita de bolo. Então, a gente tem que pensar sempre na questão da intensidade que o Diego me perguntou agora. A intensidade do HIIT, já diz, mantendo o que diz no nome, é uma intensidade altíssima. Então, a gente vai ter que sempre trabalhar numa zona, lembrando da PSE lá, da percepção subjetiva do esforço, que vocês vão ver aqui do meu lado, sempre de 15 para cima. Acima do 15, anota na PSE lá. Frequência cardíaca, acima de 85% da frequência cardíaca máxima que o aluno, que o cliente, que o atleta pode trabalhar. E vocês vão ter um vídeo depois falando sobre essas avaliações aí. Outra coisa que sempre é importante a gente lembrar, consumo de oxigênio acima também de 85% do VO2 máximo. Então a gente tem que sempre lembrar esses parâmetros aí para saber diferenciar a intensidade. Muito bem, Matheus, estava falando que a intensidade é alta, e com essa intensidade alta aí, nós precisamos de um tempo de recuperação? Bom, como todo treinamento intervalado, né, o HIIT não é diferente, relação de esforço e pausa. Temos a intensidade alta e temos uma recuperação que ela pode ser de forma ativa, livre, ou seja, o cara vai autoselecionar a forma como ele descansa, ativa, controlada, quando eu defino algum exercício ou movimento que ele vai diminuir a sua intensidade, ou passiva quando o cara recupera parado. Mas sempre lembrando, diferença agora de novo na zona de frequência cardíaca e de esforço lá. Agora a gente vai descansar já no máximo em 65% da frequência cardíaca, tem que baixar disso. Muito bem, Matheus, e aí a minha pergunta é, existem tipos diferentes de HIIT? Como a gente faz essa diferenciação aí? Bom, a gente tem que sempre lembrar que existem tipos de HIIT, não é só um HIIT que existe para a gente fazer. A gente vai trabalhar com HIIT curto, HIIT longo, SIT ou RST, são os formatos. No HIIT curto, a gente tem esforços e pausas de tempos muito parecidos. A intensidade vai ser alta, como a gente já explicou antes, mas a gente vai ter, por exemplo, um treino de 30 segundos de esforço, 30 segundos de descanso. No HIIT longo já muda um pouco. Também se aproxima o tempo de esforço e descanso, porém eles são maiores. Um exemplo, 90 segundos de esforço, 90 segundos de descanso. Já no SIT, a gente tem um pouquinho diferente a dinâmica. Vai ser esforços curtos, ali 20 segundos, 30 segundos, e descansos bem maiores. Um exemplo de relação, por exemplo, de 20 segundos de esforço e 3 minutos de descanso. O RST, né, que já é aquela dinâmica de sprints repetidos, a gente já vai trabalhar naquela situação de ter esforço e recuperação curta. Não para muito, vou ter uma dinâmica, uma alternância a todo momento. Tem que saber diferenciar para poder aplicar. Bem, Matheus, e aí tu já me falou tudo sobre os tipos de HIIT aí, como a gente aplica e quem pode fazer o HIIT? Bom, quem pode fazer, a gente já tem diversos estudos aí mostrando, muitos achados já dizendo que o HIIT é para todos. O HIIT já tem muitas evidências que comprovam que ele pode ser utilizado com todos os públicos. Porém, ele sempre tem a complexidade da intensidade, né? Como eu disse antes, a intensidade é alta, o esforço às vezes ele pode ser curto ou longo, depende, né? Então existem parâmetros para controlar. Uma das coisas que a gente sempre tem que pensar é a modalidade que o cara pratica, que o aluno, que o cliente pratica,
né? Como que eu vou aplicar para essa modalidade, se o cara é saúde, se o cara é da musculação, se o cara é do cross-training, se o cara é do esporte coletivo ou individual. Então tem que ser sempre uma coisa que a gente tem que lembrar, a modalidade que eu vou utilizar. Outra coisa que é importante e que vai ser a chave do negócio para ele poder ser aplicado para todo mundo, parâmetros, gente. Eu tenho que conhecer o aluno, o cliente, o atleta que eu trabalho. Eu tenho que lembrar de parâmetros fisiológicos, ou seja, a frequência cardíaca dele, a percepção de esforço lá, né? Como, né, o corpo dele reage ao treinamento. Eu tenho que conhecer isso do cara para passar o HIIT. E parâmetros mecânicos, ou seja, passei o HIIT lá para o cara, tem que observar se a velocidade dele está conseguindo manter, se a qualidade do movimento ele está conseguindo manter, se a potência ele está conseguindo manter. Então eu tenho que conhecer esses parâmetros para aí sim eu poder aplicar para todos. Muito bem, Matheus. E aí tu me explicou o HIIT, eu já tinha falado sobre LIS e MIS, e qual que é a diferença entre os dois? Bom, aí que tá, gente. O LIS, o MIS, que o Diego explicou antes, são métodos contínuos de treinamento. O HIIT já começa a diferença quando ele é um intervalado, onde a gente vai ter aquela relação de esforço e pausa que eu falei antes. E principalmente na intensidade, gente. O HIIT é aquela coisa, a gente vai ter esforços muito grandes, né? Uma zona de frequência cardíaca diferente do LIS e do MIS, que eu trabalho de média e baixa, no HIIT é alta. Então, normalmente eu não vou conseguir ficar tanto tempo naquela intensidade tão alta a ponto de não ter que descansar, vou ter que ter um momento de descanso. Então, por isso que tem o esforço e a pausa. Muito bem, Matheus, tu me explicou tudo isso aí e agora eu quero saber na prática, quais os benefícios que tem o HIIT? Bom, um benefício clássico aí que a gente sempre evidencia é a questão do gasto calórico, né? Os treinos de HIIT, ele tem um gasto calórico muito grande e tem também uma questão de variação, onde eu posso ter diversos tipos de esforços para combinar esse treino. Eu não preciso me focar só em um. Então eu posso também, um benefício para quem está passando, ele é o aluno, a variação. No LIS, no MIS ali, eu vou ter que ficar um longo tempo em média intensidade. No HIIT, eu já vou poder alternar as formas com que eu chego lá na alta intensidade. E claro, a função de treinamento que eu desenvolvo com o HIIT, lembrando que no LIS, no MIS, lá eles trabalham muito com mitocôndria, né? Muito com fibra de contração lenta. Já no HIIT, gente, a gente pode trabalhar tanto a zona aeróbica quanto a zona anaeróbica. Então eu tenho como desenvolver essas duas valências num tipo de treinamento só. Muito bem. Matheus, para finalizar, o que eu uso, LIS, MIS ou HIIT? Bom, gente, aí tá muito ligado àquela coisa que eu falei de quem pode fazer. Tem que conhecer o teu aluno, as três formas são boas. O HIIT tem a função de diferenças ali, posso utilizar o HIIT curto no final de treino, eu posso utilizar o HIIT longo na minha sessão principal, ou até todos ali como sessões principais. Depende muito de qual momento que eu estou utilizando e se eu não vou prejudicar a sessão anterior ou a sessão que vai ser feita depois. Porque lembrando, é um treino de alta intensidade, então ele tem uma exigência do cara que está fazendo maior do que o LIS e o MIS também. Então a gente tem que sempre pensar em não prejudicar o que eu faço junto com ele, ou então se eu faço ele sozinho. Agora me responde essa, Matheus. Por que eu fiquei indignado que a Karen fez o HIIT no aquecimento? Bom, gente, aí, como eu disse, a Karen, ou quem passou isso para ela, não tinha conhecimento nenhum de qual zona que o HIIT é feito. Porque a gente tem que pensar o seguinte, se o HIIT é feito em alta intensidade, num alto nível de esforço, numa alta exigência física, como que eu vou começar o treino nele? Como que eu vou começar o meu aquecimento já acima de 85% da frequência cardíaca? Vou fazer uma sessão de treino no aquecimento. Então, galera, agora nós estamos craques na teoria do HIIT e eu quero saber como aplicamos isso na prática. Então vocês vão ver lá o Matheus suando um pouquinho no treino de HIIT. Isso aí, galera. Então, já no treino da Karen, a gente está trabalhando um SIT, né? Sprints intervalados, onde a diferença entre o tempo de esforço e de descanso muda bastante. O esforço da Karen é 30 segundos e a recuperação é uma recuperação ativa de 3 minutos. Então ela tem um tempo bastante para restabelecer e sprintar forte. Bom, então galera, a gente está fazendo aí um exemplo de HIIT curto. O total de trabalho do Diego vai ser de 7 minutos. Ele vai trabalhar 30 segundos de esforço, 30 segundos de descanso passivo, está descansando parado, certo? Então a gente já usa o estilo da corda naval aqui.
Karen agora vai fazer um RST, então são alguns sprints repetidos. A gente trabalha 10 segundos de esforço, 30 segundos de descanso. Então, pode ver que o tempo de esforço e o tempo de descanso estão bem próximos. Não tem muito tempo para descansar e o sprint de 10 segundos a gente vai subir bastante. Utilizamos a corda naval para ter um pouco mais de facilidade para fazer. Bom, o Diego segue no trabalho ali agora com o hit longo, mudou um pouquinho o tipo de trabalho. A gente vai com a dinâmica agora de 90 segundos de esforço, 90 de pausa. Ele descansou passivo, parado, e agora está trabalhando com a medicine ball, o esforço de 90 segundos. Bom, galera, então a gente teve aí alguns exemplos de hit, né? Trouxemos os 4 que a gente citou no vídeo do debate, na parte do debate ali, onde a gente trouxe o hit curto, o hit longo com o Diego, e o RST e o sit com a Karen. Sempre importante a gente conhecer o cara que a gente está trabalhando. A gente só colocou eles fazer ali após a avaliação, a gente já conhece aonde eles podem entregar melhor o treinamento. Então, a gente utilizou com o Diego ali a corda naval e a medicine ball, com a Karen a gente utilizou a bike e a corda naval. Então, trouxemos exemplos sempre pautados nos parâmetros fisiológicos e mecânicos que a gente falou no debate, certo? Então a gente tem que sempre prestar atenção e conhecer o nosso atleta para escrever o HIIT e fazer com que ele entregue bem o que a gente quer na questão da intensidade lá, que já foi colocado os pontos, certo?